dessa vez, a gente vai voltar para a perspectiva da neurociência, justamente para a gente poder debater sobre a evolução cognitiva do cérebro e os impactos dessa busca pela otimização da performance através da tecnologia. Vocês estão vendo que está tudo conectado, né? Cada palestra, cada bate-papo está um conectado com o outro. E eu quero chamar a nossa próxima palestrante, a nossa próxima convidada do dia, ela que vai falar sobre a neurociência e os impactos cognitivos de um mundo cada vez mais acelerado. Eu quero apresentar e dar as boas-vindas para a Suzana Herculano Rosel, ela que é PhD em neurociência e pesquisadora associada da Vanderbilt University. Suzana, muito bom dia para você. Você nos ouve? Tá nos ouvindo bem, Suzana? Suzana, eu acho que você deve estar no Eu mudo. Isso, eu estava no faz mudo. parte. Faz Agora parte, você nos né, ouve aquela bem. coisa de 1 ano e meio de pandemia, dando aula para tela preta e a gente ainda esquece de ligar o microfone. Pois é, aqui é justamente o assunto da vez, né, o que a gente faz com Sim. tanta tecnologia, e como lidar com isso. Então, é um prazer estar aqui. Eu assisti às palestras anteriores e é um prazer muito grande ter uma oportunidade de complementar o que o Ian e a Abby falaram do ponto de vista do que a gente aprendeu sobre o cérebro humano, e em particular o que eu quero apresentar aqui é o que a gente aprendeu sobre a evolução do cérebro humano e o que a gente tem feito com isso, e como a gente pode usar essa informação para tomar o nosso próprio futuro em nossas mãos, né, para tomar as rédeas do nosso próprio futuro. Então, eu quero começar com o ponto justamente que a Abby fez, que é que nós podemos ser mais produtivos, nós já temos os meios de ser mais produtivos. Isso não é novidade, a tecnologia não é uma coisa nova. Eu vou propor daqui a pouco justamente que a tecnologia é algo que a nossa espécie, os nossos antepassados já começaram a desenvolver há 3 milhões de anos, pelo menos. Então, nós podemos ser mais produtivos, nós dispomos dos meios de ser mais produtivos, mas a questão é se nós devemos ser mais produtivos. E existe uma pressão muito grande. A Abby falou sobre a importância da gente não se deixar pressionar por novas tecnologias, mas a questão é que nós já nos deixamos pressionar por todos esses tipos de tecnologias, e em particular nos últimos 150 anos, desde as ideias do Darwin sobre a sobrevivência do mais apto, né? A ideia de que a gente está exposto à seleção natural e que existe muito mais gente do que existem recursos disponíveis, o que é um fato, e eu vou falar exatamente sobre isso. Mas eu quero propor justamente que isso é um problema. Primeiro, porque não é verdade que biologia e evolução são uma questão de sobrevivência do mais apto, embora isso seja toda uma outra palestra, não cabe em 15 minutos. Mas o que a gente pode considerar, por enquanto, é simplesmente isso, que há 150 anos a gente convive com essa premissa de que o mundo só aceita o melhor, o mais capaz, o mais produtivo, né? O que cresce mais rápido e passa por cima de todos os outros. E eu acho que biologia, a gente já sabe o suficiente para começar a rejeitar essa premissa e partir para um outro modo de funcionamento, que é o simples desde que funcione. Se um sistema funciona e se o corpo da gente funciona, está ótimo, a gente não precisa ser o mais capaz, o mais rápido, o mais nada disso. Agora, o interessante é que esses dois pontos de vista, tanto o da sobrevivência do mais apto, quanto a ideia do se funciona, tá bom,
partem da mesma constatação, que é que os nossos recursos são limitados, né? O nosso tempo é limitado, como a Abby falou, nós temos 24 horas por dia e é isso aí, e a gente, na verdade, ainda tem muito menos do que isso, porque o cérebro precisa dormir. E deixa eu deixar claro logo de vez, isso é uma necessidade fundamental, é como o cérebro da gente funciona, é o próprio funcionamento do cérebro que nos leva a adormecer, o que é ótimo, porque é enquanto a gente dorme que o cérebro se limpa, né? Que o cérebro expulsa todos os detritos que acumularam durante o dia, que é o que permite a gente voltar a funcionar normalmente, né, como novo quando acorda. Então, o nosso tempo acordado, o nosso tempo produtivo é limitado a cerca de 16 horas por dia, e além disso, a nossa energia também é limitada. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas dado que o nosso tempo e energia são recursos limitados e são os recursos que, em última análise, definem o espaço, né, de possibilidades que a gente tem na nossa vida, a questão fundamental para mim é o que a gente quer fazer com o tempo e energia que a gente tem. Então, o que eu vou fazer nos próximos 10 minutos agora é apresentar o que a gente descobriu no meu laboratório nos últimos anos sobre como a gente chegou ao que a gente é hoje, o que nos define como ser humanos, que possibilidades a gente ganhou e que limitações também vêm com essas possibilidades. Então, quando a gente compara a nossa espécie com outras espécies de animais, a gente constata muito rapidamente, aqui vendo da esquerda para a direita, que existem várias espécies que são maiores do que a gente e que têm, inclusive, um cérebro maior do que o nosso e que têm um córtex cerebral maior do que o nosso também. Mas o que não se suspeitava, e isso foi o nosso trabalho que mostrou, é que a partir do momento em que você consegue parar de fazer suposições a respeito do cérebro, baseado no que a gente vê sobre o tamanho do corpo, e a partir do momento em que você tem uma tecnologia, né, uma tecnologia muito simples nesse caso, que é o que eu gosto de chamar de sopa de cérebro, a gente transforma cérebros em sopa para poder contar com muita facilidade de quantos neurônios de cérebros são feitos. Com essa tecnologia, a gente pôde mostrar, então, que, embora nós não sejamos os maiores animais, nem de longe, ou nem a espécie com o maior córtex cerebral, nós somos a espécie que tem o maior número de neurônios no córtex cerebral. Então, elefantes, por exemplo, têm um córtex 2 vezes maior do que o nosso, mas ainda assim, embora o córtex deles seja maior do que o nosso, somos nós que temos 3 vezes o número de neurônios corticais de um elefante. Na nossa média é 16 bilhões de neurônios no córtex cerebral. O próximo animal na ordem, no ranking aqui, são gorilas e orangotangos, com metade desse número de neurônios, né? O que, por curiosidade, é a mesma diferença entre gatos e cachorros. Cachorros têm o dobro de neurônios no córtex cerebral que os gatos têm. Bom, por que isso é tão importante? Porque esse achado, essa descoberta de que a nossa espécie, embora não seja maior, não pareça grandes coisas em tamanho do corpo, nós temos o maior número de neurônios no córtex cerebral. Isso é extremamente importante porque o córtex cerebral é essa estrutura no cérebro, em cinza aqui na imagem, que não é estritamente necessária para o corpo funcionar. A gente vê aqui em amarelo que toda a porção, são essas porções mais inferiores do cérebro, em amarelo aqui, mas que são diretamente conectadas com o corpo, que tem a função de regular o corpo da gente, de organizar comportamentos. O córtex é essa porção que eu pintei aqui de rosa, que recebe cópias de absolutamente tudo o que o resto do cérebro faz. E graças a várias vias de associação, de comunicação entre essas várias partes do córtex, que recebem, por sua vez, cópias de tudo que o corpo e o resto do cérebro está fazendo, o córtex consegue, então, o córtex tem a capacidade de nos dar
Flexibilidade, ele acrescenta, o córtex cerebral é o que torna o nosso comportamento, as nossas ações flexíveis. E com flexibilidade vem complexidade também do nosso comportamento, quer dizer, a gente consegue fazer coisas cada vez mais elaboradas, cada vez mais intricadas, cada vez com mais partes, né? E, portanto, com mais possibilidades, o que, por sua vez, se traduz exatamente em flexibilidade também. Por exemplo, o nosso comportamento se torna adaptativo, se torna preditivo, o que quer dizer que a gente aprende com o nosso passado e se torna capaz de antecipar o nosso futuro. Então, a gente ganha a possibilidade de agir agora com vistas, com olhos já em futuros que a gente imagina e que a gente deseja, ou ao contrário, quer evitar. Além disso, a gente age em prol não apenas dos nossos futuros possíveis e imaginados, mas também levando em consideração o outro, o que a gente, com esse córtex cerebral tão cheio de neurônios, a gente ganha a capacidade de internalizar a mente alheia, de representar dentro da nossa cabeça a cabeça do outro, a mente do outro, que é a base da interação social, da consideração social, do comportamento, para muito além do indivíduo. E assim como o nosso comportamento transcende o indivíduo, a gente consegue, com todos esses neurônios no córtex, gerar uma cultura, gerar um corpo de conhecimentos que a gente passa adiante de uma geração para outra e que compõe, então, todo o que a gente chama de humanidade, né? Que eu gosto de dizer que a humanidade há muito tempo transcendeu o indivíduo, e é nesse sentido de que a gente tem uma cultura, a gente tem um corpo de conhecimentos e valores que em muito ultrapassa o que cada indivíduo é capaz de ser e de representar. Além disso tudo, é claro, o córtex cerebral, a gente descobriu também, ele é uma parte extremamente importante do que nos permite a integração fisiológica, essa integração corpo e mente, que nos mantém funcionando ao longo do tempo. Eu já vou chegar a falar mais sobre isso. Por enquanto, eu queria só salientar que todas essas funções que a gente vê, que a gente pode atribuir ao córtex cerebral, todas elas se traduzem como simplesmente uma palavra, flexibilidade. O córtex nos dá flexibilidade, que é, aliás, como eu gosto de pensar em inteligência. Inteligência é flexibilidade comportamental. Ser inteligente ou agir de maneira inteligente é agir de uma maneira que nos mantém flexíveis. Bom, então, a proposta aqui é que com a nossa espécie tem esse número enorme de neurônios no córtex cerebral, maior de todas as espécies, e isso nos dá uma flexibilidade, um número de futuros possíveis e imagináveis muito maior do que qualquer outra espécie. No entanto, a gente lida, como eu falei, com recursos limitados de tempo e de energia. A limitação de energia para o cérebro é extremamente importante porque não importa o que a gente faça, o que o cérebro recebe são cerca de 750 ml de sangue por minuto. É mais ou menos uma garrafa de vinho passando pelo seu cérebro a cada minuto. Chova ou faça sol, não importa se você está bestando na frente da televisão ou pensando fazendo cálculo de cabeça. E o que nós mostramos agora no laboratório é que o cérebro, na verdade, faz o que pode com os recursos que tem. E isso quer dizer que, de um momento para o outro, a gente vê nessas imagens bacanas de que a neurociência mostra, de que partes do cérebro estão mais ativas a cada momento, o que a gente vê é que, como aqui de cima para baixo nessas imagens, a cada instante o cérebro da gente faz um pouco mais disso às custas de abrir mão de um pouco do outro. Então, esse toma lá da cá, que acontece quando recursos são limitados, ele acontece dentro do cérebro da gente também, não só porque o tempo é limitado, mas porque a energia que a gente tem à nossa disposição é limitada, né? Agora, claro que, ao mesmo tempo, continua sendo verdade que quanto mais neurônios a gente tem, formando cada uma dessas regiões do cérebro que tem funções diferentes, mais possibilidades a gente tem de usar isso tudo.
Justamente como eu gosto de fazer essa comparação com Legos, né? Quanto mais pecinhas de Lego a gente tem, mais possibilidades, mais flexibilidade para construir, por exemplo, uma casa a gente tem, até um palácio, por exemplo, e com mais flexibilidade vem mais possibilidades também. Agora, o interessante é que, se a gente pensar no tempo que a gente leva para construir cada um desses edifícios aqui, o tempo aumenta com o número de neurônios e, portanto, com o número de possibilidades que a gente tem. E exatamente a mesma coisa vale para o cérebro da gente. Eu publiquei esse estudo 2 anos atrás que mostra que aqui o que a gente vê é que cada ponto é uma espécie diferente. Quanto mais neurônios uma espécie tem no cérebro, mais tempo ela passa na infância. E mais, além disso, quanto mais neurônios uma espécie tem no córtex cerebral, mais tempo essa espécie tem para viver, aqui em termos de longevidade máxima, né? E o interessante é que aqui a gente vê esse ponto em vermelho aqui no alto, somos nós humanos. Nós não somos exceção, a gente leva exatamente o tanto na infância para se desenvolver, para chegar à idade adulta, e a gente vive depois disso exatamente o tanto que é esperado para uma espécie de sangue quente com o nosso número de neurônios. O que isso quer dizer na evolução? É que, ao longo da evolução humana, conforme o número de neurônios no córtex aumentou, conforme o cérebro aumentou de tamanho, e, aliás, a gente propõe, graças ao desenvolvimento dessa tecnologia, que é o cozimento, junto com o aumento do tamanho do cérebro, com o ganho de neurônios, a gente pode agora propor ou estimar, inferir, que a infância também se prolongou em 50% e a nossa longevidade também se prolongou. Isso é muito importante porque a infância e depois a idade adulta também são tempo que o cérebro tem para se auto-organizar, para se... o cérebro usa toda a informação que a gente adquire ao longo da vida, conforme a gente interage com o mundo, essa informação que molda o cérebro da gente, que é o que, por fim, transforma as nossas capacidades biológicas em habilidades de fato. Habilidades, por exemplo, que levam à tecnologia. E aqui... a tecnologia, eu gosto de explicitar, a gente pode definir como qualquer objeto, processo, método ou conhecimento também, cuja aplicação ajuda a resolver um problema mais rápido e permite abordar novos problemas. Ou seja, tecnologia, por definição, nos traz mais tempo e mais possibilidades. Né? Que o ganho do tempo livre é algo que infelizmente já falecido Hans Rosling mostra na minha palestra TED favorita, que é a magia da máquina de lavar roupa, que ele mostra como que isso aumenta, isso nos trouxe um tempo livre que permite não só o ganho de cultura, mas a transmissão cultural também. Então, deixa eu eu quero amarrar tudo aqui. O que a gente vê na nossa história evolutiva é que com mais neurônios corticais, a gente ganha capacidades biológicas, possibilidades e habilidades também. A gente ganha mais horas acordados ao longo da evolução, isso é toda uma outra história também. Mas eu mostrei que a gente ganha o desenvolvimento mais lento e uma vida mais longa. Então, e conforme cérebros diferentes com mais neurônios aparecem, não só a tendência natural é essas espécies começarem a gerar mais tecnologia, que por definição geram mais tempo livre, que a gente junta então com essa capacidade de sobrepor gerações graças a uma vida mais longa, e isso vira transmissão cultural, essa capacidade que a gente tem de um cérebro participar do crescimento de outros cérebros, né? De moldar as capacidades, transformar as capacidades biológicas em habilidades, de fato, de outros cérebros, até que a gente pode, então, pensar na nossa sociedade como esses conjuntos, essas sociedades de cérebros que transmitem informação uns aos outros graças à tecnologia, claro, e a gente
constrói isso tudo na nossa cultura, com o que a gente faz com o tempo que a gente tem. Então, a resposta, então, a pergunta é se a gente deve ser mais produtivo, já que a gente pode ser mais produtivo, como eu falei, quando a gente considera que o tempo como energia é um recurso limitado, a pergunta, a resposta a essa pergunta, se nós devemos ser produtivos, ela precisa passar pela consideração do que a gente quer fazer com o nosso tempo e energia, e, em particular, o que você quer fazer com o seu tempo e energia, com esses recursos limitados que a gente tem. A ansiedade que resulta da falta da sensação de falta de controle que a gente tem é o grande problema que a gente lida, né? É o grande impacto que isso tudo tem. Então, controlar essa ansiedade requer a gente olhar para si mesmo, olhar para a nossa capacidade, para as nossas limitações e responder a essa pergunta: o que cada um de nós quer fazer com o tempo e energia que a gente tem? Perfeito, Susana. Muito obrigada. E olha, a gente está recebendo já algumas perguntas das pessoas, porque é um assunto que abre para muita reflexão, né? O Beto está perguntando o seguinte: na sua opinião, os avanços da tecnologia podem levar a ciência ao desenvolvimento de procedimentos cada vez mais invasivos à nossa fisiologia? Corremos o risco de sermos expostos a efeitos colaterais que comprometam nossas capacidades e habilidades humanas? Com certeza. Na verdade, a gente já está aqui, nós já temos esses procedimentos invasivos e a gente gosta desses procedimentos invasivos, a gente gosta de ter essa capacidade, né? Eu acho que essa é uma coisa importante da gente lembrar. Como a Abby estava falando, que tem o risco das novas tecnologias nos forçarem a querer fazer alguma coisa. Esse risco já existe porque essas tecnologias já existem, inclusive nessa forma invasiva da pergunta, né? A questão, de novo, é o que a gente quer fazer com isso. Para mim, a parte mais importante de todo esse debate é justamente a gente transferir o poder, transferir a sensação de controle para cada um de nós. Eu acho que a ansiedade, a angústia que vem com tecnologias novas, e tecnologias novas desde os tempos muito passados, né? O Platão já criticava a escrita porque dizia que ia acabar com a nossa capacidade de memória, né? Muito antes de internet passar a ser um problema na cabeça da gente. Então, esse problema já existe e a questão sempre foi pesar sabiamente o que a gente ganha com isso, com essa nova tecnologia, com o que a gente perde com isso, né? E eu acho que a questão fundamental quando se trata de impactos de ter mais tecnologia, que era o tema para a minha apresentação que vocês propuseram, esses impactos se traduzem, sobretudo, na forma dessa sensação de controle ou perda de controle, né? Que é a definição da fonte da ansiedade. A ansiedade é a capacidade que o cérebro tem de se preocupar hoje com o que ainda não é um problema, mas a gente consegue antecipar que vai passar a ser um problema um dia. Então, a minha resposta a isso de certa forma, não é otimista, porque, para mim, essas tecnologias invasivas já existem e elas vão continuar aparecendo, possibilidades tecnológicas de todas as formas vão continuar aparecendo, como já vem aparecendo. Eu acho que a gente não deve se deixar enganar por coisas que a gente acha que são ficção científica. Não, elas já existem. O que a gente pode e deve fazer a respeito é simplesmente se informar, adquirir mais
informação e pensar criticamente a respeito, porque é isso que nos dá a sensação de controle, é isso que nos dá, é a sensação de controle que nos dá a sensação de poder, e a sensação de poder é o grande antídoto contra a ansiedade. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do João. Ele fala o seguinte: temos visto muitos casos de ansiedade e depressão. Os brasileiros foram apontados como sendo os mais ansiosos do mundo repetidas vezes. Você acredita que a neurotecnologia poderá trazer procedimentos disruptivos no que se refere à saúde mental? Com certeza, e a gente já faz isso. O simples e-mail, por exemplo, a gente não precisa falar de tecnologias invasivas nem nada disso, e o e-mail já é uma coisa extremamente invasiva que a gente é uma fonte de demanda sobre o tempo da gente, que já faz parte do nosso dia a dia. Imagina, você começa o seu dia, você abre o seu e-mail, que passou a ser lugar comum, né? É uma tecnologia que foi completamente assimilada, a gente não se pergunta se alguém tem acesso a e-mail, todo mundo tem, e você começa o seu dia se expondo a uma série de demandas, de exigências de várias pessoas pelo seu tempo, exigindo o seu tempo, me dá atenção, responde a minha pergunta, né? E isso sozinho já é uma fonte de ansiedade enorme, porque você precisa ter a capacidade de autocontrole, não só para regular quanto tempo você quer dedicar a essas atividades, regular quem você quer dar prioridade, ou se você responde, dedica o seu tempo a esse e-mail ou aquele e-mail. Muito antes disso, a gente precisa ter presença de espírito para se dar conta de que nada disso é dado, nada disso é uma. A gente aceita a premissa de que a gente tem que ceder o nosso tempo a quem está do outro lado do e-mail, exigindo a nossa atenção, né? E nem isso é verdade, mas a gente precisa, às vezes é preciso terapia para a gente se dar conta de que a gente não precisa começar o dia olhando os e-mails, de que a gente não precisa responder um e-mail simplesmente porque ele está lá. Então, isso tudo se aplica, é claro, a tecnologias muito mais elaboradas, muito mais sofisticadas e complexas, né? Mas eu gosto do exemplo do e-mail porque isso ilustra como que esse problema já existe há muito tempo, e a questão, lidar com esse problema e evitar a depressão, que é uma consequência de ansiedade crônica, e evitar a ansiedade, tudo isso depende de algo que cabe somente a nós fazer, que é ganhar controle, ou ao menos a sensação de controle, que é o que realmente importa, sobre o tempo da gente. Esse recurso tão escasso, né, que é o nosso tempo. A gente tem mais 3 minutinhos. A gente recebeu 2 perguntas aqui que se complementam, da Ana Ferreira e do Beto. Eles estão perguntando, a Ana pergunta sobre a alimentação e a dieta se interfere na produtividade cerebral e, se sim, qual é a mais adequada? E a pergunta do Beto é justamente como otimizar a performance cognitiva de forma natural. A resposta para as duas perguntas é diversidade. O cérebro precisa de vários tipos de alimentos, vários tipos de vitaminas. O cérebro, inclusive de gordura, o cérebro precisa muito de gordura. Isso é tão importante que o cérebro sabe, como o resto do corpo, sabe até fazer o tipo de gordura que ele precisa, exceto algumas formas de gordura que não tem jeito, precisam vir da nossa alimentação, né? Então, nesse sentido, eu acho que alguma das coisas mais importantes que a gente aprendeu recentemente sobre alimentação e o cérebro é que carboidratos são absolutamente dispensáveis. A energia, o uso de energia do corpo não é baseado em carboidratos.
A gente não precisa comer carboidratos, o corpo sabe fazer absolutamente todos os tipos de carboidratos que ele usa. O que é fundamental a gente ter na alimentação é proteína e gordura, além de vitaminas e sais essenciais. Mas isso tudo, qualquer pessoa com uma dieta variada, normal, tem. Então, o que é importante aqui é diversidade. E isso vale também para, digamos, para a dieta intelectual que a gente dá para o próprio cérebro, né? Como a gente já sabe que o cérebro é um conjunto de vários sistemas funcionais, cada um com capacidades e habilidades, com capacidades diferentes, e a gente sabe também que transformar essas capacidades biológicas inatas em habilidades de fato efetivas é algo que exige dedicação, exige tempo, exige prática, né? Exige uso. Então, a melhor maneira de você desenvolver as várias capacidades do seu cérebro em habilidades de fato é você exercitar as várias capacidades do seu cérebro, né? Então, de novo, aqui o que a gente encontra é diversidade. O que não quer dizer que todo mundo deva fazer um pouco de tudo. Mais uma vez, eu acho que a gente volta mesmo à constatação de que o importante é descobrir o que funciona, o que é importante para cada um de nós. Perfeito, Suzana. Muito obrigada pela sua participação aqui no Summit Firjan IEL, mais Festival Futuros Possíveis da Casa Firjan. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada e ótimo dia. O prazer foi meu, obrigada. Para você também.